Gente, pergunta séria, importantíssima. Como o motorista de aplicativo faz para ir ao banheiro? Depende da ética do motorista. Meu nome é Brian, eu sou motorista de aplicativo, eu moro em Mogi das Cruzes, sou formado em marketing, pós-graduando em marketing digital e eu vim aqui tirar algumas dúvidas aí da galera quanto a Uber e aplicativos. Entrei no Uber e o cara super nervoso com o passageiro anterior e pediu para eu aguardar que ele ia reportar. O que um passageiro pode fazer de tão grave? É diferente a forma como cada pessoa entende o que pode ser grave e o que não pode ser grave. Para mim seria muito grave uma pessoa ser explicitamente racista comigo. Enquanto que para outras pode ser grave uma pessoa pedir um Uber com compras, mas não pedir a categoria bag, por exemplo. Aí esse motorista pode ficar puto. As pessoas com as quais eu me estressei, eu resolvi ali mesmo. A pior vez foi o dia que eu tive a impressão de ter trombado com um supremacista branco. O cara entrou no meu carro, ele parecia o Lobão, tá ligado? Barba comprida, grisalha, bengalinha. Mas ele não era um senhor, então não sei se a bengala dele era uma arma ou se era uma bengala mesmo, se ele tava usando pra se apoiar. E eu peguei ele em frente a um bar, ele entrou no meu carro, eu tava ouvindo um rap de um jogo muito antigo de luta, que é o Def Jam, jogo de luta entre rappers. E aí ele entrou no carro e falou, abaixa o rap aí. Aí eu pensei comigo, falei, pera, abaixar a música é uma coisa, abaixar o rap é outra coisa. E aí eu já fiquei incomodado, só que eu não tava ouvindo a música alta também, aí eu abaixei. E aí ele falou, mas de onde que vem essa música? Eu expliquei que vem desse jogo de rap, e ele falou, como eu falei que é um jogo de porrada, ele falou, eu já dei porrada em muita gente. Aleatório, do nada. Eu falei, não, mas espera aí, você já bateu em muita gente na onde? Ele falou, aqui, lá em São Paulo, aqui em toda Mogi, já bati em muita gente. Eu falei, nossa, que interessante. E aí, todos os assuntos nos quais a gente entrou depois disso, a gente teve divergência de alguma forma. Ele comentou sobre aquela tragédia que aconteceu em Paraisópolis na época, e ele disse que a culpa daquela tragédia era das pessoas que estavam lá em Paraisópolis, não dos agentes públicos que agiram de maneira totalmente descambelhada. Não, para ele o problema eram as pessoas. E aí ele falou assim, não, se você não aguenta o calor da cozinha, você não tem que entrar para cozinhar. Aí eu falei para ele, mas se a gente for ficar pensando da mesma forma a vida toda, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E aí a gente entrou em Malcolm X e Luther King para ele falar que o Malcolm X era um problema e foi discrepância do início ao fim. O bom é que a corrida foi curta. Eu diria que dava pra cortar o ar com uma motosserra, tá ligado? Que tava tenso o clima e se nós ficássemos muito tempo juntos, nós ia entrar na porrada mesmo e eu não tava nem aí. Eu pegar Uber sozinho. Qualquer rua mudada é um mini infarto. O mundo pra mulher é muito diferente do mundo pra nós homens. Então, quando eu ando com mina no meu carro, principalmente à noite, eu sinto que eu sou uma espécie de padre num confessionário daqueles de filme, tá ligado? Que fica vedado assim, porque eu só olho pra frente, eu não tenho tempo de ficar olhando pra trás e ficar vendo o que a mina tá fazendo, o que ela não tá fazendo. Eu olho pra frente e toca a viagem, tá ligado? E aí se a mina quiser trocar uma ideia, a gente troca uma ideia pra talvez deixar a pessoa mais confortável, mas do contrário, é só a vida que segue. Eu acho que é a maneira mais efetiva que eu encontrei de deixar essa pessoa confortável, porque eu me imagino, se eu homem, tô no banco de trás do carro, e aí eu olho no retrovisor, o motorista tá olhando pra mim o tempo todo, eu me sentiria desconfortável. Aí imagina uma mina, no Brasilzão de hoje. Por que o Uber cancela quando tá chegando? Diversos motivos. Pode ser desde a vontade repentina de ir no banheiro dar um número 2, até a própria antipatia do motorista de não querer te buscar porque ele implicou que aquele lugar não vai dar certo. A famosa intuição, né? A minha intuição bateu que eu não devo ir, eu mesmo não vou. Se não é pra eu ir, eu não vou. Mas tem outros fatores também. Esse motorista pode ter tido uma emergência, ou ele pode ter chego antes do que ele previa. Enfim, sei lá. CG motorista do Uber sem hesitar. Já aconteceu com vocês? Com certeza. Com certeza, de todos os tipos de tentativa. Semana retrasada, eu trouxe os prints no meu celular. Eu tô pra fazer uma corrida, eu tava na minha casa. E tô ali esperando, vem uma corrida. O cara chamava Elvis, o nome do cara. Que nome exótico, né? Elvis, pouca gente se chama Elvis, né? E aí o Elvis me mandou uma mensagem, falou, oi, afim de sexo?
Eu falei, caralho, liguei pra um telechat aqui, o que tá acontecendo, gente? E o cara continuou me mandando essas mensagens. Não, que nós estamos em 2 casal aqui, ele mama você. E eu falei, não, eu não posso deixar de ir lá conferir essa história. Eu preciso ir lá ver de perto isso daí. Eu não vou entrar, mas eu vou ver qual que é, tá ligado? E fui até lá. E quando eu cheguei lá, realmente tinha um cara do lado de fora da casa já apontando pra eu entrar, tá ligado, mano? Eu falei, mano, isso daí é o famoso code, tá ligado? Qual que é a prática desses casal aí, mano? E aí eu falei, não vou entrar, e mandei uma mensagem pra eles. Eu falei, gente, eles me desculpam, mas fazer isso com completos desconhecidos não tem nem sentido, né? E cancelei a corrida. Só que eu cancelei a corrida, falei, vou dar a volta no quarteirão, vou ficar aqui em cima vendo se vai vir mais alguém conferir as ideias dos caras. E realmente foi um motorista lá. Um deles saiu da casa e entrou no carro do maluco e foi embora. E eu não sei mais o que aconteceu daí em diante, tá ligado? Qual o pior tipo de passageiro? Não te cumprimenta quando entra e não te responde quando você pergunta, mas pra onde a gente tá indo? Porque assim, se a pessoa não quiser falar o bom dia, até tudo bem, mas a gente tá indo pra tal lugar mesmo, é isso mesmo? A pessoa não responde também. Já aconteceu comigo, essa foi uma das únicas pessoas que teve que descer do meu carro, porque eu estressei com esse cara aí, mano. Foi treta esse dia aí. Eu fui buscar esse cara perto de uma livraria em Mogi, que fica no centro, que chama Patão. E já começa errado porque eu fui buscar um cara, mas quem chamou foi uma mina, que é a esposa dele. Eu cheguei lá, fiquei procurando a mina, não encontrei. Aí ela mandou uma mensagem. Falou, você vai buscar o meu marido, ele tá assim, assim, assado. E aí eu fui, dei a volta, vi o cara. Falei, já vou parar aqui, mas vou parar um pouquinho mais distante, que era ponto de táxi, né? Parei. E aí vem o cara já xingando a mina dele de tudo quanto é nome. Caralho, por que você não me avisou que o cara tava vindo e agora eu tô vendo aqui é uma mina? Tá ligado? Ele me confundiu com a mina porque meu cabelo é grande, aí de máscara não aparece a barba, um monte de passageiro me confunde com a mina. E aí ele entrou e eu falei, aí, bom dia, tudo bom? E nada. Falei, bom dia. E nada. Falei, não, beleza, vamos pra próxima, né? Falei, a gente tá indo pra X lugar e ele não falou nada. E aí eu falei, que eu dei o contorno assim no Patão e peguei a avenida, né? E aí eu falei, você não tá ouvindo eu falar com você? Aí ele falou, eu tô ouvindo. Eu falei, então por que você não responde, ô caralho? Você tá ficando louco, maluco? Você tá doido, tio? Aí eu vi o olho dele ficar desse tamanho aqui lá no retrovisor, tá ligado? Assustado. Eu falei, mas você tá me tirando, seu arrombado? Tô falando com você faz meia hora e você não responde, mano? Ele falou, não, mas não precisa falar assim. Eu falei, você também não precisa ficar me destratando, então desce dessa porra que eu não tô podendo não, hein, mano. Desce aí que não vai ter, tio. E aí o cara desceu, abriu a porta e deixou a porta aberta. Eu fiquei doido, eu tava na avenida com a porta aberta. Eu falei, puta, e se eu descer agora e ir lá colar esse maluco na porrada? Será que eu vou fuder tudo o trânsito aqui, tá ligado? Na minha época, a profissão do futuro era engenheiro. Vocês viraram Uber e até Uber agora tá acabando. O que os motoristas do Uber vão fazer agora? Agora que a Uber tá acabando? Putz, não sei o que os motoristas vão fazer. Será que eles vão virar motoboy? Eu não sei, porque o custo para entrar talvez seja menor do que o para entrar na Uber, porque você vai ter que ter um carro, uma moto custa mais barato do que um carro, né? Eu não sei, sinceramente. O que eu acho é que os motoristas deveriam estar ligeiros quanto ao próprio futuro. Precisa estar fazendo alguma coisa. Pô, vai estudando enquanto você trabalha com a Uber, se for possível, porque vai de cada realidade. Eu sou um menino solteiro, sou um homem solteiro, moro sozinho, tenho meu tempo para fazer minhas coisas, mas como é que fica para os motoristas que são pais de família? Será que sobra tempo? Não sei se sobra, mas eles deveriam buscar por isso, tá ligado? Sempre alguma forma de ir melhorando a própria vida. Acabei de ver as histórias de um amigo que está na Inglaterra e lá existe Uber robô sem motorista. Uou! Se isso vier para o Brasil, ninguém mais terá emprego, né? Sim, carros autônomos. A Uber trabalha com essa hipótese faz tempo já, né? Que a gente vê nas notícias que ela tá tentando trabalhar com carros autônomos. Eu acredito que isso vai ser uma realidade em algum momento, não só para a Uber, como para tudo, né? Nossos próprios carros particulares mesmo, acho que vai ter direção automática. Olha a Tesla aí, o que tá fazendo. É inevitável, eu acho, e vai chegar em algum momento. Até vai levantar uma questão muito boa, né? Que é humanidade contra a máquina, né? O que é mais seguro? Confiar no tato do humano ou na frieza das decisões da máquina? O que eu faço?
não vai ter conversa. Mas se for pensar bem, na categoria Uber Black tem a opção do passageiro não conversar, né? Ele marca que ele não quer conversar. E aí, eu não sei como isso funciona, porque eu nunca tive na categoria Uber Black, né? Mas deve ser estranhão, né? Tipo, não tem bom dia, não tem boa noite. Eu acho mó bizarro isso daí. Tipo, gente que não quer ter nenhum tipo de interação humana num serviço que propõe interação humana. O preço da corrida tá a prestação de um Celta. Quando vai parar de aumentar? Não sei, quando a gente mudar de governo, talvez. Quem sabe? Eu acredito que o que a Uber fez foi aumentar um pouco para o passageiro e um pouco mais para o que o motorista recebe, porque no modelo de negócios dela é importante isso, né? São dois públicos distintos, mas que dependem um do outro, né? Passageiros e motoristas. Se não tiver nenhum dos dois, não tem lucro para a Uber, fecha negócio. Então eu vejo que ela tirou um pouco do que ela ganha para os motoristas ganharem mais, mas ainda assim ela aumentou um pouco para os passageiros, que dá para ouvir isso vindo deles, entende? Como faz para trabalhar como motorista de aplicativo quando a gasolina tá 8 da cara? Se você tiver o seu próprio carro, pode ser que fique mais fácil. Mas se você for pegar o carro para quitar ele, ou se você for pegar para alugar, vai ficar difícil a situação, é estreito, você vai ter que trabalhar muito. Eu consigo hoje, da forma que eu tô, trabalhar tipo, só no final de semana e me preocupar com as coisas da minha faculdade durante o outro resto da semana. Quando a pandemia começou, eu lembro que eu dei uma pausa do meu trabalho porque eu não sabia como a situação ia ficar. Falei, vou ficar uns 6 meses em casa. Voltei. Quando eu voltei, o álcool tava 2,19, 2,9 e hoje tá quase 4,50. Tá complicada a situação, mas a plataforma tá melhorando um pouco com relação ao que os motoristas ganham, na minha opinião, né, no meu ver. Essas coisas machucam tanto o motorista de Uber quanto a ameaça de vomitar no banco. É exatamente isso, cara, exatamente isso. 2 vezes. Uma vez uma mina vomitou no meu carro. E foi uma vergonha do caramba, porque estavam em 2, né? Era mãe e filha. E quem vomitou foi a mãe. A filha não tinha onde enfiar a cara, que a mãe tava mais doida que o Batman e o Coringa junto. E aí a filha não tinha onde enfiar a cara, tá ligado? E eu fiquei full pistola, que isso foi no sábado de madrugada, tá ligado? Falei, putz, tinha mó trampo pra fazer ainda, e aí interrompe seu trampo, porque não tem lavar rápido 4 horas da manhã. Fora que é um trampo demorado para higienizar um carro. O cara vai ter que ir lá, se vomitou no banco, vai tirar o banco, vai lavar, depois tem que secar. Só com soprador demora para secar, tem que ter luz do sol. Se não tiver luz do sol, demora mais ainda. O que as pessoas mais dizem para você quando elas cometem uma gafe dessa é: não, deixa que eu pague a higienização. Não basta, porque você paga a higienização, você reduz o dano que você causou ali naquele momento, mas o prejuízo que você me causa, que a pessoa me causa para os tempos que estão por vir ainda, que é o resto dos outros dias, essa pessoa não vai pagar. E aí você perde seu final de semana. Eu, por exemplo, só trabalho no final de semana, sexta, sábado e domingo. E aí eu perdi a sexta e sábado e domingo, que são os únicos dias que eu trabalho. E aí, como é que fica, hein? Teve uma vez que uma criança também vomitou no meu carro. Aí eu fiquei puto, mas não fiquei tanto, porque criança é criança, né? Não tem como. Mas eu fiquei full pistola também. Não tem como não ficar puto, tá ligado? Só não pude explanar o quanto eu tava puto. Nossa, você é louco. Gente, pergunta séria, importantíssima. Como o motorista de aplicativo faz pra ir ao banheiro? Depende da ética do motorista. Tem os motoristas que só vão ir na casa deles ou em lugares públicos, tipo uma estação rodoviária, um mercado, algum lugar que tem um banheiro. Ou tem as pessoas que também vão mijar na rua, tá ligado? Ah, vou parar aqui e vou mijar no poste. Ou a pessoa foi numa estrada deserta, viu que não tem ninguém, não, vou aproveitar pra mijar aqui mesmo. E aí vai do motorista, vai da pessoa. Qual tipo de corrida o motorista de aplicativo odeia? Varia de motorista para motorista. Eu, por exemplo, final de semana eu preciso bater minha meta. Ah, minha meta são 70 corridas, são 80 corridas, 90 corridas. Se eu preciso fazer 90 corridas, não importa se a corrida dura 1 minuto ou se ela dura 50. Ela vai contar como uma corrida. Então, para mim que preciso fazer 80, se as 80 durarem 1 minuto, eu termino em 80 minutos isso, e tá tudo certo. Então, vou preferir as curtas.
consecutivamente eu vou odiar as mais longas. Mas se eu preciso fazer uma grana maior, as corridas longas dão mais dinheiro, então eu vou odiar as corridas curtas e assim vai. Peguei o Uber hoje, ele tava escutando o pagode das antigas. Que me fez ele sofrer no caminho todo, sendo que eu muito apaixonado. 5 estrelas. Se apaixonou pela pessoa errada, né, que eu tô ligado. Então, tem algum... Por exemplo, a minha playlist ela é extensa e ela já tá com umas 1.500 músicas, eu acho. Ela chama Dirigindo. Eu tô montando essa playlist desde que eu comecei a dirigir, trabalhando. E sempre eu vou adicionando as músicas que eu lembro ou que um passageiro me recomendou e é boa. E aí, como é uma mistura, eu sei mais ou menos o que vai tocar nessas 1.500 músicas. Eu já ouvi tanto elas que eu sei a sequência na qual elas vão tocar. Então, por exemplo, eu tô indo fazer uma corrida, eu tô ouvindo Racionais, e aí vai entrar uma criança no meu carro. Eu fui uma criança que ouviu Racionais, mas não é toda criança que ouve Racionais, então eu já vou pular essa música porque eu posso ter pais que vão implicar com a minha música e vão fazer um relatório depois reclamando que o motorista estava ouvindo Racionais e não sei o que, tá ligado? E assim, eu não vou ouvir um reggae com a pessoa que eu acho que é careta demais, um idoso, pá, talvez eu deixe quieto, ou só abaixe o som um pouco. Vai da pessoa que eu tô indo buscar, porque às vezes a gente tá chegando, a pessoa já tá na rua, tipo, a minha música eu troco no volante do carro, então eu já vi a pessoa, bati o olho e falei, putz, essa pessoa não vai dar certo com essa música que eu tô ouvindo não, já vou passando, tá ligado? Qual a corrida mais bizarra que o motorista de aplicativo pode fazer? Pô, velho, teve uma vez, mano, que eu fui levar um pessoal no motel, mano, e tava um cara e 2 minas. Só que quando você vai no motel em 2 pessoas, você paga um preço. E se você for em 3, o motel cobra 50% a mais o valor. E o maninho que tava atrás falou, não vou pagar isso não. Eu falei, mas e aí, como é que vocês vão fazer? Ele falou, não, mano, põe essa mina aí no porta-malas. Eu falei, mano, porta-malas do Uninho, essa mina vai caber no porta-malas, mano. E ela coube, nós entrou, e os caras do motel não ganhou, baixamos o portão da garagem lá, a mina desceu. E o cara foi feliz, tá ligado?